Olá a todos, bem-vindos ao InfoImagens em Pauta, informativo 561. Informativo relativamente curto, porém cheio de julgados um pouco complicados, digamos assim. Estou eu aqui, professor Gabriel José, na companhia dos professores Felipe Cadete. Tudo bom, professor Felipe? Tudo bem, Gabriel. Olá, o pessoal de casa. Tudo certinho. Professor Flávio, professor Cadete, salvo engano, nessa primeira rodada não vai ser um debatedor, não vai comentar nada, não é isso, professor? Serei o mero ouvinte. Tá certo. Professor Flávio comentará um julgado. E aí, professor Flávio? Olá a todos, Paulo, Gabriel, Felipe. Eu trago um julgado da segunda sessão do STJ, um recurso repetitivo, sobre expurgos inflacionários. Como é que se executa como é que se executa individualmente uma sentença coletiva de expurgos inflacionários? Muito bem. E o professor Paulo também nos traz aqui um julgado. Parece que reincidência agora está na moda, né, professor Paulo? Tudo é discutindo reincidência atualmente. Salve, Gabriel. Salve aí, meus amigos de casa. Pois é, né? Um crime é uma questão assim bastante corriqueira no Brasil, então, logicamente, reincidência é uma matéria da ordem do dia, né? Então é isso que eu vou conversar sobre reincidência na execução. Tá certo. E eu, por último, na rodada, comentarei aqui um julgado de processo civil. É um julgado da primeira sessão, que trata de cancelamento de distribuição por ausência de pagamento de custas. Mas vamos lá, professor Flávio, o que temos nesse julgado importantíssimo aí, essa questão de juros remuneratórios, né? Quando o título judicial é omisso, qual é a solução dada pelo STJ? Bom, foram duas conclusões importantes que o STJ adotou nesse recurso especial. A primeira delas foi distinguir juros remuneratórios de juros moratórios. Nós sabemos que os juros moratórios, o juiz pode promover a condenação em juros moratórios, mesmo que não haja pedido na peça inicial. Isso não viola aquela limitação que o autor faz quanto ao pedido. Mas, relativamente aos juros remuneratórios, o juiz só vai poder dispor sobre eles se a parte tiver pedido. E se a sentença não contemplar semelhante parcela, a execução não poderá versar sobre ela. Se na execução forem inseridos os juros remuneratórios sem que a sentença os tenha considerado, isso é um procedimento que violaria a coisa julgada. Então essa foi a primeira distinção que o STJ fez de juros remuneratórios, que precisam constar expressamente na sentença, de juros moratórios, que pode inclusive traduzir uma condenação implícita. E a segunda conclusão tomada pelo STJ nesse recurso especial diz respeito a que expurgos inflacionários devem incidir na fase de execução. O que é que nós tínhamos? Na fase de conhecimento, uma demanda coletiva pleiteando expurgos inflacionários de conta poupança. Os expurgos inflacionários decorrem daquela época da nossa economia bastante instável. As instituições financeiras não repassaram para as contas poupanças os índices corretos de correção. Houve uma defasagem, o judiciário depois reconhece quais seriam esses índices corretos. Um deles é o Plano Bresser, de janeiro de 89, é o índice já reconhecido pela jurisprudência, o expurgo de janeiro de 89. Esse era o pedido da demanda coletiva e essa foi a sentença condenatória. Aplicar sobre os valores das contas poupanças os expurgos de janeiro de 89. Surgiu, porém, uma controvérsia sobre a possibilidade de fazer incidir sobre esse valor os expurgos subsequentes, porque nós temos expurgos também em março de 90, em abril de 1990. E aí o STJ fez a seguinte distinção. Não há qualquer problema de fazer incidir esses expurgos subsequentes a janeiro de 89, desde que a base de cálculo considerada seja o valor presente na conta em janeiro de 89. Ou seja, os depósitos posteriores não podem ser levados em conta. O que o aluno mais precisa entender é a base de cálculo que vai servir para a execução dessa sentença. Se tomar o valor presente na conta poupança em janeiro de 89, é legítima a incidência dos expurgos de janeiro de 89 e dos expurgos subsequentes. Isso não viola a coisa julgada porque deve-se tentar atingir o valor real de acordo com a correção monetária devida pelo longo do tempo. Mas os valores depositados posteriormente a janeiro de 89 não integram a base de cálculo e se fizer incidir sobre eles os expurgos posteriores, aí sim vai haver violação à coisa julgada, professor Gabriel. Foram essas as conclusões tomadas pela Corte Superior.
Como sempre, correção monetária no Brasil é um problema. Naquela época, então, inflação aí de 1000% ao ano. Espero que não cheguemos lá, né, nesses tempos. Eu só queria fazer um Professor, comentário para o pessoal de casa olhar o informativo 563, que o professor Flávio teve o prazer também de comentar, um julgado muito semelhante. É verdade. correto. Professor Paulo, e aí, essa questão da reincidência, alguma novidade no caso? Mais ou menos, mais ou menos. Então é uma questão assim que não é batida, não. O aluno tem que prestar atenção no que o Superior Tribunal de Justiça decidiu. Então é importante eu acrescentar um comentário, porque só a leitura do acórdão não vai dar, na verdade, a abrangência total do julgado. Porque aqui no julgado fala o seguinte, olha, a condição de reincidente em crime doloso deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações. Então, na verdade, qual que era a questão aqui? Então, o condenado estava lá cumprindo pena, tá? E vamos supor que o juiz, naquelas condenações, ele não reconheceu o agravante da reincidência. Então, a primeira pergunta é, o juiz das execuções penais, ele pode reconhecer essa reincidência no curso de execução? Para que serve reconhecimento, aliás, de reincidência no curso de execução? Gente, a reincidência no curso de execução, ela tem impacto em duas questões, livramento condicional e progressão de regime. Então, a progressão ela é feita com 3/5, se ele for reincidente, e não com 2/5, e o livramento condicional é feito com metade da pena, 1/2 da pena. Então, assim, a reincidência, ela é relevante na execução. Então, é o seguinte, se o juiz da condenação, ele não reconheceu a reincidência, o juiz das execuções penais, quando ele faz aquela unificação de penas, ele constata que o réu, que o condenado é reincidente, ele pode considerar essa reincidência? Pode. Então, o Superior Tribunal de Justiça falou que pode, porque ele tem que unificar as penas, e ele pode sim reconhecer uma reincidência, ainda que o juiz da condenação não tenha reconhecido, tá ok? Então, isso é bastante importante o aluno ter ideia disso. Gente, por que isso pode acontecer? Olha, às vezes passa batido. Por quê? Porque às vezes você está com um processo lá, você sabe, isso aconteceu comigo até semana passada, você sabe que a pessoa que você vai sentenciar é reincidente, mas sabe o que acontece? O Ministério Público às vezes não junta certidão de antecedentes nos autos. Então, você sabe que ele é reincidente, ele tem condenação transitada, você não pode reconhecer porque falta um documento. Só que aí depois esse documento é juntado nos autos e o juiz de execução ele pode reconhecer, tá? E qual foi um ponto mais importante que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, que não está claramente aqui no acórdão? Ele fala, por quê? Porque o que era pedido nesse HC, que é importante? O que o condenado pedia era o seguinte, ele fala, olha, eu tenho 3 condenações. Na primeira, eu não era reincidente. Eu sou reincidente só na segunda e na terceira. Então, na hora de calcular meu benefício aqui na execução, vocês não podem somar todas as penas. Por quê? Porque eu sou reincidente só em 2. Eu não sou reincidente na primeira. Então, vocês têm que calcular meu livramento condicional separadamente, né? Só que, o que o Superior Tribunal de Justiça falou? Falou que não. Que todo benefício na execução penal é calculado com base na somatória das penas, é o que diz o artigo 84. Então, essa questão da reincidência, ainda que a primeira condenação, evidentemente, ele não era reincidente, mas na segunda e na terceira ele passou a ser, com a somatória delas, aí é calculada a fração para fins de livramento condicional, tá ok? Então, esse é o ponto-chave do julgamento. A fração para a reincidência é calculada sobre a totalidade das penas, ainda que aquela primeira condenação ele não tenha sido reconhecido como reincidente ainda, tá ok? Então é isso. Correto, julgado bem interessante, talvez até uma pegadinha, né, porque... Muito, porque pela lógica você responderia contrariamente. Questão de coisa julgada até, né, mas... Exato. O juiz da execução acaba tendo um resquício de jurisdição, né, porque essas questões de tipo continuidade delitiva, ele acaba realmente apreciando algumas coisas que podem não ter sido presentes no julgamento da fase de conhecimento, digamos assim, na fase condenatória, né. Que depois as questões começam a chegar, né, alguém que foi condenado com nome falso, aí você descobre que ele tem um nome verdadeiro, começa a chegar certidões, enfim, e preso, às vezes o cara começa a reconhecer um monte de crime, né, então você sabe como é que é, né.
Não, sem dúvida. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu passar o meu próximo aqui? Bom, então vamos passar aqui um julgado da primeira sessão. Um julgado relativamente simples. Alguém que não tem isenção de custas entra com impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução. Não paga as custas. O artigo 257 do Código de Processo Civil diz: será cancelada a distribuição do feito que, em 30 dias, não for preparado no cartório em que deu a entrada. A primeira pergunta nesses 30 dias sem o recolhimento de custas, o juiz, para poder cancelar a distribuição, precisa intimar a parte, o advogado? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta vamos supor que o advogado aguarde mais de 30 dias e pague. O juiz, recebendo esse documento, sendo pago fora do prazo, ele deve cancelar a distribuição ou ele deve prosseguir? Bom, o STJ, ele, na minha visão, já seguindo uma linha que eu enxergo nesses informativos desse ano de 2015, segue um caminho de ausência de muita formalidade. Ele realmente está preocupado com a efetividade do processo. Nesse caso, ele entendeu, em primeiro lugar, que a advocacia é um trabalho do advogado conhecer essas questões de recolhimento de custos, porque faz parte do dia a dia dele. Então, a primeira pergunta, o STJ entendeu que o juiz não precisa intimar. O juiz aguarda os 30 dias, não precisa proferir nenhum ato processual. Passados os 30 dias, ele fica livre para cancelar a distribuição. Ou seja, não precisa de formalidade, mexer o cartório, proferir despacho e tudo mais. E a segunda pergunta, o STJ também entendeu que o prazo não é peremptório, trata-se de um prazo aí impróprio. O engraçado é que nos autos o MPF teve uma posição mais dura, entendeu que não, que o prazo seria peremptório. Passados os 30 dias, se o recolhimento for no 31º, 32º, cancela a distribuição. A OAB não, a OAB, fazendo intervenção, entendeu que não, que o prazo tem que ser impróprio, tendo em vista a efetividade do processo e tudo mais. O STJ, seguindo essa linha, digamos, mais liberal, entendeu que, se for pago fora do prazo, porém, antes da determinação de cancelamento, o juiz deve determinar o prosseguimento do processo e, digamos assim, acolheu a posição da OAB. Trata-se de um recurso repetitivo, tem sua importância, porém, é bastante simples, acredito que não demande outras explicações, senão com esse grau de objetividade que eu espero ter passado. O único comentário que eu gostaria de colocar para acrescentar é que esse prazo impróprio, o STJ tem jurisprudência pacífica para colocar que se aplica também à emenda inicial. Embora o juiz determine a emenda inicial em 10 dias, acaso decorrer do prazo o juiz não venha extinguir um processo e a parte emende no 15º dia, pelo princípio da efetividade processual, enfim, estaria sanado. O juiz não poderia, depois da emenda, se a emenda for correta, extinguir, mesmo que intempestiva. Muito bem. É por isso que eu já extingo no 11º dia, que é para não dar tempo da parte cumprir a emenda fora do prazo. Isso aí. Esse é o processo professor Flávio aí, de acordo com o novo CPC, um processo cooperativo. Tolerância zero, né? Lei e ordem no processo civil, é isso aí. Então tá certo. Da minha parte aqui, estamos encerrando essa primeira rodada, teremos aí mais 6 rodadas nesse informativo 561. Fique conosco, até breve. Obrigado.